Olá, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo aqui que fala sobre a Idade Média. Já trabalhamos sobre o Império Bizantino e agora vamos trabalhar sobre o Império Árabe. Aqui, professor Jussival, história para vocês, tá bom? Bem, o Império Árabe é importante a gente analisar e perceber as coisas que acontecem no mundo atualmente, principalmente no seu aspecto da geopolítica. O que está acontecendo no mundo todo hoje que a gente analisa, que é importante a gente analisar os conflitos, sobretudo os conflitos religiosos. E quando a gente fala em conflito religioso, a gente lembra logo basicamente de quê? Do islamismo. A gente lembra logo dos grupos fundamentalistas, terroristas, agindo na região do Oriente Médio. Portanto, você agora vai tentar entender e compreender como foi que tudo isso surgiu, tá bom? O Império Árabe, o surgimento de um novo Deus, chamado Deus Alá. Vamos lá? Bem, o Império Árabe surge na região da Península Arábica, uma região muito seca, desértica, onde você sabe como tem capacidade de sobreviver, inclusive no deserto, com 50 graus acima, né? 50 graus acima de zero, você sabe como consegue sobreviver. Como também consegue sobreviver em um ambiente inóspito, 50 graus abaixo de zero também, certo? Bem, nessa região aí, lá pelo ano 500 depois de Cristo, nós tínhamos uma região de aproximadamente 300 tribos. Essa região é conhecida como uma região desértica, uma região onde beduínos, que eram nômades, viviam e habitavam ali no deserto, criando suas ovelhas, praticando saques, né? Tomando mercadoria de tribos menos favorecidas e por aí vai. Né? Aí nós temos também as tribos urbanas. Essas tribos urbanas elas ficavam localizadas na região mais próximo do litoral, na região do Mar Vermelho, né? E aí nós vamos ter aí, por exemplo, duas grandes tribos, onde o comércio era bastante forte, e duas regiões que se formaram, né, em função deste próprio comércio, que eram duas cidades chamadas de Meca e Atreb, tá bom? Meca e Atreb. E Atreb depois se tornará a cidade chamada de Medina, tá ok? Bem, o comércio, o comando em ambas era dos sheiks, eram os líderes que comandavam essas cidades. Cidades essas, tribos essas, que eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? Meca era o grande centro comercial e religioso, e dentro de Meca, que era a principal cidade, existia a Caaba. A Caaba era uma espécie de um santuário religioso, onde se depositavam as imagens de deuses, e lá eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E quem administrava essa Caaba eram os Coraixitas, era um grupo privilegiado, né, que dominavam, né, o aspecto religioso e administrativo, e era tido como também o grupo dos Coraixitas, certo? Observe nessa imagem a Caaba, né, onde tem muita gente aí, né, entrando, observando e praticando seus rituais, e nós temos aí no meio aí a figura de um homem chamado Maomé. Professor, quem foi este homem? Quem é este homem Maomé? É isso que nós vamos tratar a partir de agora. 570 depois de Cristo até o ano 632. Esse cara, ele era membro do ramo pobre dos Coraixitas. Ele era um cara que tinha pouca influência, mas ele foi casado com uma mulher de 24 anos de idade, ela já era viúva, e o seu marido, quando morreu, deixou toda a herança para ela. E aí ele teve quem financiasse ele para fazer suas viagens. E então ele começou a viajar. A esposa dele financiou as viagens para ele, e ele fez viagens que saiu da região de Meca e foi conhecer a região de Jerusalém. E foi lá onde ele conheceu o cristianismo. Ele viu que era muito importante analisar e ver um grupo unido em torno de um só Deus. E quando ele volta, né, para a cidade de Meca, ele traz essa boa nova. Ele analisa e vê, que tal eu chegar e colocar também para o meu povo que existe um só Deus? Então ele veio com o seguinte discurso: olha, Deus, o único Deus que habita dentro de nós, que para eles era o Deus Alá, ele mandou para nós Abraão, depois mandou Moisés, mandou Noé, mandou Jesus como sendo seus profetas. Em 610, quando ele chega em Meca, ele diz o seguinte: ó, só há um Deus, esse Deus é Alá e eu sou o seu profeta. Ele mesmo lhe dá a condição de ser o profeta de Deus. E quando ele chega em Meca, com esse discurso, dizer que só há um Deus, a primeira coisa que ele vai encarar vai ser a oposição dos Coraixitas. Ora, os Coraixitas, eles eram líderes, eles eram que comandavam toda a parte administrativa e religiosa da cidade de Meca. Eles não iam perder espaço? Claro que eles não queriam perder espaço em hipótese alguma. Portanto,
a primeira coisa que eles enfrentaram foi a repressão. E a repressão forte. Inclusive, a própria sogra de Maomé foi um dia em uma feira comprar alguma coisa e lá ela foi apedrejada. Apedrejada por pessoas que faziam parte, né, de grupos ligados a Kaaba. E aí, nessa repressão, no ano 622, Maomé foge da sua cidade Meca e vai para a cidade de Yatreb, que nós vamos chamar de Égira. É a fuga de Maomé com seus seguidores para Yatreb. Chegando lá em Yatreb, ele chega com esse discurso de que só existe um único Deus. E em cima disso, o povo de Yatreb acaba concordando e se convertendo ao islamismo, né? Vai fundar uma religião chamada Islã. Islã significa apreço e amor e apego a Deus. E aí ele vai, né, fundar essa religião. E nessa religião, aproveitando a oportunidade, ele vai mudar o nome da cidade de Yatreb para Medina, que significa a cidade do profeta. Tá bom? A partir disso começa o início do calendário muçulmano. O calendário muçulmano é diferente do nosso calendário. O nosso calendário é um calendário solar, né? Todo dia tem 24 horas, com 30 dias no mês, né? Que faz 365 dias, que é um ano. Para eles não. Eles é o calendário lunar. Eles têm um atraso, né, praticamente de 10 dias por mês em relação ao nosso calendário, tá bom? Bem, a população local vai ser convertida, portanto, agora Yatreb é toda convertida. Aí é aquela história, né, de que santo de casa não há um milagre. Em tese, Meca era para ser convertida primeiro, né? Mas foi justamente Medina que se converteu depois. E em cima disso, eles vão fazer um esforço coletivo, uma junção de forças e vão proclamar aquilo que chamam de a primeira jihad. O que é a jihad? A jihad é a guerra santa, gente. Você só consegue imprimir um processo de conversão na pessoa se você chegar pelo diálogo, pela conversa, pelo papo, ou então você forçar aquela pessoa a aceitar. E só há um jeito de forçar aquela pessoa a aceitar suas ideias, se for através da guerra, tá bom? Bem, e aí o Maomé, com seu grupo de pessoas que estão convertidas, no ano 630 voltam para Meca. E lá vão destruir as divindades politeístas da Kaaba, vão fazer com que todo mundo ali se converta à força ou pela palavra ao islamismo, vai anistiar alguns antigos opositores, mas vai manter a Kaaba em pé. Porque ele vai dizer, inclusive lá no Alcorão, na Bíblia deles, né, do pessoal que segue o islamismo, de que Satanás vai estar preso dentro da Kaaba e no dia do juízo final é que Jesus Cristo vai voltar para libertá-lo. Bem, isso é a conversa que eles colocam lá na sua Bíblia, que é o Alcorão, tá bom? Bem, no ano 632, Maomé morre. E agora o que fazer com esse legado de Maomé? Aí é que entram os grandes líderes, os chamados califados. E o primeiro grande califa é Abu Bakr. Ele vai ter uma missão, ele vai ter que expandir, vai ter que crescer esse processo de conversão no mundo todo. E aí é esse crescimento populacional, buscando mais terras, justificando que a jihad é um jeito de fazer com que as pessoas se convertam ao verdadeiro Deus, é que eles vão ampliar as suas conquistas territoriais. Vão dominar o norte da África, a Península Ibérica, o Império Persa, parte da Índia, até mesmo o Império Bizantino. Lembre-se, Península Ibérica é justamente a região onde tem ali Portugal e Espanha. Você já imaginou se os portugueses fossem muçulmanos? Adivinha o que nós seríamos hoje? Uma vez que nós somos colonizados pelos portugueses, acertaram. Nós seríamos certamente uns muçulmanos. Mas aí depois eu vou explicar para vocês em outro capítulo por que isso de fato não aconteceu, tá bom? Bem, a partir do ano de 1200, no século 13 depois de Cristo, o território dominado pelo povo árabe já era comparável ao do Império Romano. Observe aí o mapa. Observe o mapa, a expansão do Império Árabe. Você vai ver aí que o que está pintado de rosa, de roxo, de cinza, tudo aí faz parte do Império Árabe. Veja como eles cresceram bastante, né, com o seu processo de conversão. Bem, o livro sagrado deles é o Alcorão, né? É dividido em duas frentes, em duas correntes ideológicas. Nós temos aí os xiitas, que nós chamamos de aquela corrente mais ideológica, mais radical. É aquele povo que tem muitos grupos terroristas ligados a eles, né?
Os xiitas são os descendentes de Maomé, eles só vão acreditar e só vão seguir quem é descendente de Maomé. Maomé teve filho, neto, bisneto, trineto e por aí vai. E aí eles só acreditam e só seguem aquele que tem a descendência direta de Maomé, aquele que tem o sangue de Maomé, certo? Bem, e nós temos também os sunitas. Os sunitas são aquele grupo de pessoas que são ligados à Sunna. A Sunna são livros que vai contar um pouco da história da vida de Maomé. A vida enquanto ser humano e não como o grande profeta, né? E aí essas passagens da Sunna é um grupo de pessoas ligadas a ele, são os menos radicais chamados, tá bom, gente? E vocês vão ver agora aí, nesse mapa, os sunitas e os xiitas no mundo de hoje. Vejam que esse mapa mostra quem são onde é que os sunitas estão ali tomando de conta, nessa região do verde mais claro. E no verde mais escuro é a região dos xiitas, Irã, Iraque, a região da Síria e por aí vai. E por incrível que pareça, hoje o grupo terrorista mais famoso do mundo, que é o Estado Islâmico, eles não são xiitas originariamente radicais, eles são sunitas. Vejam como é que são as coisas, né? Então, observe aí como é que é bastante controverso, né, esse aspecto ideológico do próprio povo árabe, tá bom? Bem, a unidade política religiosa deles, eles deixaram como legado para nós, assim como deixaram o cristianismo para nós, né? O povo hebreu, eles também vão deixar para nós a unidade religiosa, que vai ser a religião muçulmana, né? Bem, eles são hoje politicamente fragmentados em vários califados, em várias frentes, em vários domínios, enfim. Mas a sua cultura muçulmana é muito interessante. Primeiro, eles assimilaram os valores de outros povos, como os hindus, os persas, chineses e bizantinos, né? Eles também traduziram e conservaram obras clássicas, como Aristóteles e as obras de Platão, né, lá da Grécia Antiga. Na medicina, teve um cara chamado Avicenna. Ele nasceu em 1980 e morreu em 1037, e ele é referência mundial, foi referência mundial até o século 17 depois de Cristo, com seu compêndio sobre o corpo humano. A matemática, eles vão inventar os números arábicos, né? O zero, né? Avanços em trigonometria e álgebra, e a física, uns fundamentos da ótica. Então, gente, vejam como esse povo, o povo árabe, ele é extremamente importante para a gente compreender essa identidade cultural que se manifesta cada vez mais ali naquela região do mundo no período da Idade Média. Veja que nós temos um cristianismo forte dominando a região da Europa Central. E agora nós vamos ter uma outra corrente ideológica religiosa dominando a região do Oriente Médio. Certo, gente? Espero que vocês tenham compreendido e tenham agora visto e compreendido de fato o que significa essas duas religiões, o cristianismo e a religião islâmica, tá bom? Um abraço, até a próxima oportunidade com um novo conteúdo para vocês.